Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel Candioto, eu estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre Python e hoje a gente vai ver sobre o Seaborn, que é uma biblioteca do Python para fazer gráficos, tá? A gente já fez vídeo aqui no canal de Matplotlib e de Plotly, que são outras duas bibliotecas que eu vou deixar lá embaixo para você, tá? Essa biblioteca, especificamente, a Seaborn, ela é principalmente voltada para a parte estatística. Então, se você está querendo entrar na área de ciência de dados, está querendo fazer análise de dados mais profundas que envolvem gráficos, análises gráficas, essa provavelmente é a biblioteca que você mais precisa, tá? E a gente deixou tudo explicadinho para você, ó, deixei tudo explicadinho para você, desde como instalar, até como criar, como é que ela se relaciona com pandas, como é que funciona a estrutura dela aqui, ó, dos gráficos, como é que a gente faz um gráfico de dispersão, como é que a gente faz esse gráfico de dispersão relacional, como é que a gente faz um gráfico de linha, como é que a gente faz um histograma, como é que a gente faz esse pair plot aqui, ó, parece difícil, né? E como é que a gente faz, por exemplo, uma regressão linear aqui através dos dados que a gente tem. Então aqui, ó, tudo explicadinho para você, com os links da documentação para você poder consultar também, para você não depender desse vídeo, mas você poder aprender sozinho, poder testar sozinho, beleza? E lá embaixo, para quem, principalmente para quem está afim de aprender Python para a parte de ciência de dados, para a parte de análise de dados, tem um mini curso do Lira gratuito sobre análise de dados, beleza? Então vai lá embaixo, você já pega essa cartilha que está lá para você, você já bota na lista lá para poder assistir depois o Plotly, para assistir o Matplotlib, e na subida, dá um curtir, dá um compartilhar, bota um comentário, ó, vou começar a ver agora, aí no final você bota de novo, terminei de ver agora. Você coloca tudo aí, fala com a gente, o que a gente quer saber se está tudo bem, dá um curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz esses negócios todos e que a gente fica, vai ser muito bom pro canal, vai ser muito bom para você também, porque você vai receber conteúdo semanalmente aí de Python, beleza? Então vamos começar, chega de blá blá blá, vamos começar a ver essa biblioteca Seaborn. Então beleza, gente, vamos lá. Por onde que a gente começa sempre que a gente está vendo uma nova biblioteca, ou que a gente vai começar fazendo alguma coisa que a gente não conhece, né, aqui no Python? A gente vai começar pelas instalações, ver se por acaso a gente precisa instalar aquele pacote, aquela biblioteca ou não. Para você que não faz a menor ideia do que significa uma biblioteca, ele é basicamente um módulo, tá? Ele é um programa que alguma alma santa lá em algum lugar do mundo fez esses programas, esse conjunto de programas, esse conjunto de códigos, tá? E falou, ó, você quer fazer gráfico? Então tem isso aqui, ó, tem essa biblioteca, tem esse módulo que você pode falar, ó, eu quero fazer gráfico igual esse cara, eu quero fazer gráfico igual esse cara, e de graça. Então essas bibliotecas, no Python tem muita biblioteca, mas muita biblioteca, que você consegue pegar tudo de graça e botar dentro do seu programa. Então você não precisa fazer tudo do zero, você não precisa fazer toda a programação do zero, você vai simplesmente puxar aquela informação, beleza? Então a gente vai começar pensando em instalação. E o Seaborn, aqui eu vou estar usando o Jupyter, tudo bem? Mas o Seaborn, ele precisa ser instalado. E como é que eu instalo alguma coisa no Python, para você que nunca instalou nada? Aqui eu vou usar o Jupyter. O Jupyter faz parte do Anaconda, tá? Lá embaixo eu vou deixar também na descrição como instalar o Jupyter, que é um vídeo do Lira que tem explicando como usar, como instalar, tudo que você precisa saber sobre o Jupyter para você poder começar, beleza? E aí, como é que a gente faz para instalar qualquer coisa aqui no Jupyter? A gente vai aqui, ó, barrinha do Windows, a gente bota Anaconda, prompt, espera ele carregar, e beleza. E aí a gente vai botar, ó, já deixei prontinho para você aqui, ó, pip install Seaborn. Você só vai precisar fazer isso uma vez, tudo bem? Você vai precisar fazer essa instalação uma vez. Se você instalou, você tá resolvido. No meu caso, vai dar que já está instalado, então não vai acontecer nada demais. No seu, talvez, se você nunca instalou, vai aparecer uma barrinha, como se ele estivesse carregando, uma coisa do tipo, tá? Outra coisa que eu vou fazer aqui também, que eu poderia ter feito direto, mas eu fiz em duas partes, vamos dizer que eu já tenha o Seaborn, tá? De vez em quando eles fazem atualizações. E nesse caso aqui, essa atualização vai ser relevante, porque tem alguns gráficos que foram, entre aspas, substituídos. Beleza. Ele instalou aqui para mim. Eu vou usar também, ó, essa atualização. É só botar esse Uzinho no final, tá? Poderia ter feito direto, tudo bem? Ele ia instalar e já ia me dar a última versão. Mas eu vou botar aqui, só para garantir. Faça no seu também, mesmo que você já tenha, garanta. Por quê? Porque aí a gente vai pegar a última versão, que esse Uzinho é de upgrade, então como se fosse a última atualização aqui
do Seaborn. E aí eu vou garantir que eu estou com a versão mais recente e toda a documentação que a gente vai olhar está atualizada, está de acordo com essa versão. Beleza? Então só isso, feito, instalado. Parece que nada aconteceu, mas muita coisa aconteceu e já está lá preparado para você. Beleza. Agora que eu instalei, eu vou para a minha parte de importação. O que significa importação? A instalação, vamos dizer que eu botei ela dentro do meu computador. Agora ela está no meu computador. Quando eu boto importação, eu estou trazendo ela para dentro do meu programa. Então, estou falando que dentro desse programa que eu vou aqui colocar os códigos, eu consigo usar essa biblioteca que eu instalei. Tudo bem? E aí, muito importante dizer, a forma como a gente importa não é que eu tirei da minha cabeça. Eu olhei uma olhada na documentação. E aqui, por exemplo, ó, eu deixei para vocês já, ao longo de vários links que tem aqui, ó, se vocês derem uma olhada, tem link pra caramba, tudo isso é documentação que eu já deixei mastigadinho para você, para te ajudar. Tudo bem? Eu vou te dar o primeiro passo, vou te dar uma ajuda, vou te explicar o que está acontecendo, mas um passo você tem que dar sozinho. É testar, é errar, é tentar, putz, o que isso aqui faz? Caramba, aqui não aconteceu nada, e isso aqui é legal. Faz parte do aprendizado, faz parte do dia a dia, se você vai querer usar Python, beleza? Quero te ensinar a fazer isso aqui, independente de ter um vídeo ou não. E faz parte ver vídeo, faz parte buscar no Google, faz parte olhar em outros sites que tenham dúvidas, fóruns, enfim, tudo isso faz parte. Faz parte do programar fazer esse tipo de consulta. Beleza, então vamos lá, ó. Eu vou nessa introdução aqui, por exemplo. Ó, se eu clicar no Seaborn, tá? Esse é o site inicial do Seaborn. Ele está falando para mim, ó, Statistical Data Visualization. Então, ele é bem pensado para a visualização de dados estatísticos aqui, tá? Ele, na verdade, ele funciona como uma... ele fala que ele roda como se fosse uma camada acima do Matplotlib, que foi o outro biblioteca que eu já fiz um vídeo para vocês. Então, ele funciona como se fosse uma camada de visualização que roda o Matplotlib por baixo dela. Tudo bem? Então, ó, aqui, ó, quando eu entro na cara dela, essa é a página inicial, tá? Eu boto aqui, ó, por exemplo, introdução. Não estou querendo aprender? Então, vamos na parte de introdução. Cliquei em introdução e tá lá, ó, import Seaborn as SNS. Beleza. Então, sempre que eu estou começando a trabalhar com uma biblioteca, eu vou procurar esse raio desse import, tá? Porque sempre tem, toda documentação tem como eu importo ele. É o primeiro passo sempre. Volto lá para minha cartilha e vou trazer, ó, import Seaborn as SNS. Beleza. Vou dar Ctrl Enter aqui. O que o Ctrl Enter faz? Ctrl Enter no Jupyter executa o código. E aqui a gente está vendo, ó, está rodando. Está um pouco mais lento do que eu gostaria, mas está rodando. Enquanto ele faz aqui, outro ponto que a gente precisa ver é o Seaborn, como ele trabalha muito bem com dados estatísticos, a gente tem uma outra biblioteca que é muito comum para a gente usar quando a gente está fazendo análise de dados. Então, essas duas bibliotecas acabam vindo sempre muito juntas, tudo bem? Que é o Pandas. E esse Pandas, eu também vou fazer a importação dele. E como é que eu faço a importação do Pandas? Ó, import Pandas as PD. Tá? Também não inventei isso da minha cabeça. Se você for na documentação do Pandas, ou então nesse vídeo de Pandas que eu botei aqui embaixo, que o Lira gravou para vocês, vocês vão ver que é comum, é muito normal, é quase que uma regra, não é uma regra, você pode chamar de qualquer coisa, mas é quase uma regra que as pessoas façam a importação desse jeito. Só explicando para vocês o que significa esse SPD, SNS. Quando eu falo import Seaborn, eu estou falando importa a biblioteca Seaborn para o meu programa. Esse SNS ou SPD significa um apelido que eu vou dar para aquela biblioteca. Então, ao invés de escrever Seaborn Pandas, eu vou escrever SNS quando eu estiver me referindo ao Seaborn e PD quando eu estiver me referindo a Pandas. Beleza? E tem mais uma importação que eu vou fazer aqui, tá? Que é a importação do matplotlib.pyplot SPLT, que também é algo que está na documentação lá do Matplotlib, tem um vídeo lá embaixo se você quiser saber mais sobre o Matplotlib. E por que eu vou trazer ele junto? Lembra que eu falei para vocês que o Seaborn roda como se fosse uma espécie de camada acima do Matplotlib? Então a gente vai fazer essa importação do Matplotlib para poder pegar
o Seaborn, a gente vai fazer todas as configurações de como a gente quer o gráfico, e assim vai, e o Matplotlib vai vir apresentando esse gráfico pra gente, tudo bem? Então, por isso que a gente está fazendo a importação dele. E aí, agora eu quero fazer uma importação da base de dados. Por quê? Se o Seaborn é uma biblioteca que tem uma ótima aderência a visualizações de dados estatísticos, eu vou querer uma base de dados que me permita ter um pouco mais de pontos, né? Ter um pouquinho mais de análise estatística para eu poder trabalhar aqui, e não simplesmente colocar uns números tipo 1, 2, 3, tá? São números aleatórios que eu inventei, ó, deixei para vocês aí na descrição o arquivo dessa aula. Então eu fiz uma tabelinha, por exemplo, que a gente tem um vídeo, que seria um vídeo do YouTube aqui, um código no vídeo, o número de views que esse vídeo teve, o número de likes que esse vídeo teve, o número de dislikes que esse vídeo teve, o número de inscrições, quem foi que fez o vídeo, se fui eu ou se foi o Lira, e a categoria, se ele era um tutorial, se ele era uma automação, se ele era um vídeo de data science, e assim, qual é o princípio que a gente tinha. E também deixei numa outra aba esse número de inscritos aqui, considerando janeiro de 2021 até dezembro de 2021. E o número de inscritos aqui que a gente está tendo. Tudo fictício, tudo bem? Mas só para a gente ter uma base de dados para poder trabalhar. Se você quer essa base de dados, vai lá no Mostrar Mais e vai ter lá, baixar arquivos da aula, algo do tipo assim, e você pode pegar esses arquivos para você poder acompanhar a aula junto. Inclusive essa cartilha que a gente está usando. Beleza. Vou fechar ela aqui, porque eu não preciso ficar com ela aberta. E vou fazer a importação dessa base de dados para dentro do meu programa. Como é que eu faço essa importação? Eu vou usar o Pandas. Lembra que eu falei que o Pandas era uma biblioteca muito boa para análise de dados? Exatamente isso. Ela permite fazer análise de dados aqui dentro do programa, mas ela também permite fazer com que eu pegue dados do meu computador e traga para dentro do meu programa. Então, como é que eu vou fazer essa importação? Eu vou fazer, vou dar um nome para uma variável chamada dfVideos, tá? Por que dfVideos? Porque essas bases, normalmente a gente vai chamar de data frame. Então, a gente está chamando data frame, esse data frame é um df, tá? Então, dfVideos, eu quero fazer um data frame vídeos, isso é uma variável, tá? Que vai receber os dados dessa minha planilha de Excel que está aqui no meu computador. Ponto importante, eu estou colocando essa planilha na mesma pasta desse meu arquivo do Jupyter, tudo bem? Se eu botar em outra pasta, o código vai ser um pouco diferente do que eu vou fazer aqui, porque eu vou ter que dizer para ele a pasta onde está o arquivo. Nesse caso, eu estou colocando na mesma pasta o arquivo do... Nesse caso, eu estou colocando o arquivo em Excel na mesma pasta desse arquivo Jupyter, tudo bem? Então, eu vou botar aqui, PD. Por que PD, Daniel? PD é exatamente aquele apelido que eu dei para o Pandas. Então, eu estou chamando, PD. Pandas, vem cá. Pandas, vem aqui, Vem comigo. Senta aqui. Senta aqui e lê para mim, read esse Excel. Que Excel? O Excel que está lá. Vídeos YT. Vídeos YouTube. E aí, eu vou dar para ele também a extensão aqui, .xlsx. Tudo bem? Então, coloquei, Pandas, vem cá, senta aqui comigo, lê esse Excel e traz para mim essa base. Tudo bem? E aí eu vou dar para ele também um outro argumento, que eu também, isso tudo é explicado na documentação, que é a aba. Porque vocês lembram que eu tinha duas abas? Eu tinha uma aba de inscritos e uma aba dos vídeos. Eu quero a aba dos vídeos, eu não quero a aba dos inscritos. Pelo menos não por enquanto. E vou botar aqui, display. O que é o display? Ele é uma forma de exibir a minha importação, esse meu data frame, de uma forma mais bonitinha. Tem o print, que é para você printar, fica um pouco, nesse caso, fica um pouco feio, e é um pouco mais comum a gente usar o display, pelo menos para exibir os data frames. Aí eu vou dar aqui, tá lá, trouxe aquela informação, a mesma informação que a gente tinha lá no Excel. Então, consegui pegar. Essa é a minha base de dados que eu vou usar para fazer meus gráficos. Agora sim, vamos começar a fazer os nossos gráficos aqui no Python usando o Seaborn. Deixei para você aqui várias vezes links de documentação. Por quê? Eu quero que você fique lendo, vou gravar um vídeo para você falar, vai lá e lê. Não é exatamente, não é isso, mas eu vou falar isso com alguma frequência. Como eu já disse lá antes, é importante que você saiba minimamente ler a documentação, porque
Se você souber ler a documentação, quando você tiver dúvida, você vai lá, ler e, beleza, eu vou testar isso aqui. Opa, funcionou. Então você vai saber pesquisar. E isso vai ajudar muito para você no seu dia a dia, tá? Imagina você ver um vídeo de 40 minutos para cada coisa que você tiver dúvida. Você vai demorar muito mais. Então faz parte você entender um pouquinho. Você precisa decorar? Não, você precisa saber ler a documentação. Vamos dar uma olhadinha nela, só para ficar um pouquinho mais claro. Ó, deixei para vocês essa página aqui para essa parte da aula, porque tem os tipos de gráficos que você consegue fazer, divididos por categorias, tá? Então, você tem gráficos relacionais, gráficos de distribuição, gráficos de categoria, relacionados à categoria, gráficos de regressão, gráficos de matriz, gráficos de multiplots, ou seja, vários plots, pair grids. Então, tem uma série de gráficos aqui que você consegue criar. Tudo bem? Então, um bom caminho para você começar é dar uma olhada quais são os gráficos que tem. A gente vai fazer vários aqui, mas é legal você saber que tem. Ele aqui até dá na própria documentação dele essa imagenzinha. Eu tenho gráficos relacionais, que são o scatterplot, que é o gráfico de dispersão e gráfico de linha. Gráfico de distribuição, que são os gráficos que fazem histograma. Cada uma dessa caixinha aqui é uma forma diferente de você ver um gráfico de histograma, e esses gráficos de categoria aqui. Aí você tem box plot, violin plot, bar plot, vários plots, vários gráficos que você pode fazer, beleza? Vamos ver um pouquinho desses gráficos então. Vamos criar um gráfico de dispersão. Como que eu crio um gráfico de dispersão no Python usando o Seaborn, tá? Eu vou fazer o seguinte, não sei, não faço a menor ideia, então vou dar uma olhadinha na documentação. Seaborn, scatterplot, aqui ele me dá vários argumentos que eu posso usar na hora que eu for fazer a minha criação do gráfico, e olha só, ele fala assim, você tem que dizer que é ponto scatterplot, então Seaborn a gente vai chamar de SNS, ponto scatterplot, que é o nome de como você vai chamar aquele gráfico, e aqui dentro são os argumentos que você vai usar, beleza, mais ou menos deu para entender, aqui ele explica cada um desses argumentos para que serve. Então, por exemplo, x, y, quem vai ficar no eixo x, quem vai ficar no eixo y. Data, ele fala aqui, pandas.dataframe, então você pode passar para ele um dataframe, que a gente acabou de criar um dataframe, já fica nisso, então esse argumento data, a gente pode dar para ele um dataframe, a gente acabou de criar um dataframe, vamos lembrar disso. Paleta, reorder, size order, então tem uma série de coisas que a gente pode colocar. E aqui embaixo ele ainda te dá um exemplo, por exemplo, ele bota aqui, sns.scatterplot data igual a tips, x igual a total bill, y igual a tip. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar exatamente esse cara, tudo bem? E vamos trocar para a nossa realidade. sns.scatterplot, o data vai ser o quê? O meu df, underline vídeos, e o meu x, ao invés de ser total bill, vai ser o quê? Por exemplo, o número de views. Então, vou pegar o meu número de views e vou botar no eixo X. E no eixo Y, eu vou botar, por exemplo, o número de likes. Então, eu quero que no meu eixo X fique quantos views eu tive, tá? E aqui no eixo Y, quantos likes eu tive. Então, eu quero ver se tem uma relação. Quanto mais views, será que mais like eu tenho? Será que tem essa relação? Quero dar uma olhada. Não vou fazer nenhuma regressão por enquanto, mas eu quero dar uma olhada se isso faz sentido. Eu quero ver a dispersão, quero ver como esses pontos se apresentam estatisticamente, tá? A gente tem poucos dados aqui, eu fiz 20 só, mas poderia ter 100, 200, 300 mil, 5 mil, sabe, sei lá. Beleza? Eu só vou acrescentar mais uma coisinha, que eu vou chamar ele, um fig aqui antes. Por que esse fig, Daniel? Fig é uma variável que vai receber esse gráfico, tudo bem? Então, eu vou criar esse gráfico e vou armazenar ela dentro de uma variável específica. Funciona sem o fig? Funciona, tudo bem? Mas vocês vão ver que quanto mais complexo for, faz mais sentido você guardar isso dentro de uma variável. E aqui embaixo, eu vou botar o plt.show. Daniel, PLT, de onde veio o PLT? Lembra? Eu falei que a gente ia usar o matplotlib, que está com esse apelido PLT, para poder apresentar o gráfico. Então, eu estou gravando
dentro de uma variável fig esse gráfico. Aí eu vou achar lá, Matplotlib, você que está rodando por debaixo do Seaborn, mostra esse gráfico para mim. Qual gráfico? Fig. Tudo bem? Então, ó, se eu der um Ctrl Enter, tá lá. Criei um gráfico de dispersão que tem o número de views. Deixa eu centralizar para vocês aqui, ó. Número de views e o número de likes no eixo Y. Tudo bem? Então, essa é uma forma que eu consigo criar um gráfico de forma muito fácil no Seaborn. Beleza. Posso fazer mais coisas? Posso ter mais informações aqui nesse gráfico? Vamos pensar, ó. Tem um argumento aqui, ó. Vamos dar uma olhada nos exemplos dele, ó. Ele fala que se eu botar nesse rio um time, tá? Esse time é o quê? É uma coluna do data frame chips, tá? Aqui, nos exemplos dele, ele está usando esse data frame chips, igual eu criei o vídeos, da F-Vídeos, ele tem um chips aqui que seria como se fosse as gorjetas de um restaurante. E ele botou o time, esse time podia ser almoço ou jantar. Então aqui, no meu caso, o que eu quero ver, por exemplo? Eu quero ver, nesse rio, quem é o responsável, se os vídeos do Lira ou se os vídeos são meu. Então eu vou botar, ó, rio igual a responsável. Tá lá, ó. Ele cria para mim uma legenda aqui, os pontos azuis são meus e os pontos laranjas são do Lira. Então a gente vê que foi totalmente aleatório, tá, Lira? Não fica chateado comigo. A gente tem o Daniel com mais likes que o Lira, tá? Então a gente usa esse carinha aqui, ó, rio. Eu sei que parece estranho, mas esse rio é o que a gente pode usar, por exemplo, para a gente conseguir ver esses dados. Vamos lá, tem mais coisa que eu posso fazer? Ó, ele fala, eu posso botar esse style time, ou seja, ele usou o mesmo. Será que muda? Vamos dar uma olhada. Vamos botar style. Ele usou time lá porque era a coluna do data frame dele. Nesse caso, eu vou usar responsável. Ó, ele muda. Então, agora o Lira tá com um xizinho e eu tô com bolinha. O Daniel tá com bolinha. Pô, legal. Não, beleza. Vamos ver se tem mais coisa que eu posso fazer aqui, ó. Vamos lá, ele mostra um parecido agora, só que agora ele bota com mais cor. O que ele fez de diferente aqui, ó? Ele botou no rio, day, que era uma outra coluna do data frame que ele tinha, e botou time aqui no style. Então, vou fazer o seguinte, ao invés de botar o responsável como rio e ver aqui, ó, o Lira, eu vou botar a categoria, por exemplo, ó. Ó, que legal. Agora eu sei, pela cor, qual era o tipo de vídeo, tá? Então, qual era a categoria do vídeo, e também sei quem era Lira e quem era Daniel, porque se for bola, era Daniel, se for X, era Lira. Então, ó, gráfico de dispersão. Percebe que eu estou fazendo questão de ir lá na documentação, pegar o que ele faz e tentar aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero mostrar para você que não é um bicho de 7 cabeças. É divertido? É meio enjoado, principalmente no começo? Tá? O Seaborn, ele tem uma documentação muito boa. Comparado ao Matplotlib, é uma maravilha essa documentação aqui para você entender. Então, mas eu quero que você entenda que faz parte. Mesmo que seja meio sofrido no começo, faz parte. Usa essa lógica que eu estou fazendo, ó. Putz, tentei uma parte, agora eu vou lá, vou tentar outra. E nada aconteceu. O que será que é? Então eu vou tentar um outro, daqui a pouco eu volto naquele. Às vezes o meu gráfico não permite ter aquela informação. Vou vendo os exemplos, vou pesquisando, vou vendo o vídeo, volto no vídeo, vejo de novo, deixa um curtir, deixa um compartilhar, deixa um comentário. Beleza, foi mal. Vamos lá. Então aqui a gente pode fazer outras coisas. Por exemplo, eu quero mudar aqui, ó. Vou tirar, por exemplo, essa categoria aqui, só para não ficar, se não serem muitas, tá? Deixar desse jeito. Vou tirar esse style aqui, por exemplo, e vou botar aqui, ó, palette, com L só, perdão, igual a red e black. Tá com uma aspa simples aqui, que é mais comum que a gente use no Python, aspa simples, tá? Por exemplo, ó, vermelho e preto aqui no vídeo.
no tipo da pessoa que a gente fez. Então, eu consigo mudar, por exemplo, a cor também. Inventei isso? Não. Olhei na documentação, tá? Então, não tem vergonha nenhuma você querer colar, você querer roubar um pouquinho na documentação para poder fazer. Essas cores, red, black, white, green, blue, yellow, normalmente essas cores básicas não tem erro, obviamente, né? Se você tiver no argumento certo, não tem muito erro em relação a ela funcionar ou não, beleza? Show de bola! Vamos ver mais um gráfico agora, vamos ver esse gráfico chamado de dispersão relacional. Como assim, Daniel? O que é um gráfico de dispersão relacional? Ó, vamos dar uma olhada nele. Se eu clico nele, ele está me dando aqui aquelas mesmas informações, ó, e ele me permite, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Olha que legal, ele permite a gente pegar, sendo, por exemplo, no almoço ou sendo no jantar. Vamos tentar fazer aqui no nosso caso, ó. Eu vou botar o FIG, tudo bem? Lembrando, o FIG podia ser outra coisa, podia ser gráfico, sei lá, relacional, gráfico rel, por exemplo, vai. E fazer SNS ponto, aí eu tenho que lembrar, ó, qual é o nome, helplot, então helplot, e vou fazer a mesma coisa, ó, vou até pegar aqui, ó, data, def vídeos, então eu quero que esse seja o meu data frame, o meu X vai ser o número de views e Y vai ser o número de likes. Então, eu vou usar a mesma estrutura. Ó, fez um gráfico, essencialmente, por enquanto, igual. Só que eu quero, por exemplo, acrescentar, ó, aqui eu vou botar aquele rio igual a responsável. Melhor, vamos botar como categoria. E vou botar ó, esse call, que é um outro argumento que ele dá pra gente, que eu vou usar o responsável. Ó, percebe que ele até funciona pra gente sem a gente usar aquele plt.show gráfico. E aqui, ó, cometi uma gafezinha, gráfico, underline, rel. Por que ele funciona? Porque aqui a gente está falando da mesma célula. Mas se habitua a criar esse plt.show, porque quando mais avançado for, mais informação tiver dentro do gráfico, você vai sentir falta disso no final, tudo bem? Então, é uma dica aí para vocês. Olha que legal, ele criou um gráfico para mim só do Daniel. Então, aqui, ó, baseado no tipo da categoria e a posição dele em relação ao número de views e o número de likes. E o Lira, mesma coisa, número de views pelo número de likes e as categorias também, só que ele criou um gráfico só para o Lira e um gráfico só para o Daniel, beleza? Então esse gráfico de dispersão relacional. Tem mais coisa? Tem bem mais coisa que a gente pode fazer, mas aí é legal que a gente pode ir brincando. Por exemplo, se eu quero botar, ao invés de botar assim, responsável igual Daniel, eu quero fazer o seguinte, ó, eu vou botar gráfico, underline, rel, ponto, set titles, e vou botar o seguinte, ó, vai ser responsável, dois pontos, e vou botar uma chavezinha aqui, ó, call, underline, name. O que eu estou fazendo aqui? Aqui faltou um underline. Estou fazendo o seguinte, ó, eu estou escrevendo como eu quero que apareça aquele nome. Ao invés de ficar responsável igual Daniel, eu estou botando responsável, dois pontos, call name, é esse cara aqui, ó, call responsável. Então, a coluna que eu estou dizendo para ele que é para usar. Poderia botar o responsável deste gráfico é o... Poderia fazer isso, não faz o menor sentido, mas poderia. O responsável desse gráfico é o Daniel, o responsável desse gráfico é o Lira. Beleza? Então, a gente pode também fazer esse tipo de edição. Beleza, vamos lá, vamos fazer mais um gráfico, vamos fazer um gráfico de linha agora, um gráfico é bem comum também. Só porque esse gráfico de linha, eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Ao invés de usar aquela minha de número de views pelo número de likes, eu vou trocar meu data frame. Eu vou criar um outro data frame, que vai ser um data frame, underline, inscritos. Só porque eu acho que vai fazer um pouco mais sentido a gente tentar ter como se fosse uma série temporal, ou seja, pensando no tempo, quanto
o tempo passando baseado nos meses, eu quero saber quantos inscritos foram fazendo. Eu acho que um gráfico de linha vai fazer um pouco mais de sentido do que a gente usar um gráfico de dispersão nesse caso, tá? Então, eu vou pegar, ó, pd.read_excel, mesma coisa que a gente tinha feito antes, tá? Vou dizer para ele quem eu quero pegar, que vai ser vídeos yt.xlsx, e vou dar para ele agora uma outra aba. Essa aba se chama inscritos, tá? Então, eu estou pegando aquela planilha de Excel, estou acessando aquela informação através do Pandas, lembra, PD é o apelido para Pandas. Estou pegando essa informação e estou jogando dentro desse data frame que eu acabei de criar, que é uma variável chamada df inscritos, tá? Beleza. Vou dar um display df underline inscritos. Faltou um Szinho. Aí, tá lá. Trouxe meu data frame lá igualzinho estava na minha tabela Excel. E agora eu vou criar meu gráfico. Vou chamar, ó, graflinha igual SNS, que é o Seaborn, lembra o apelido do Seaborn, e vou usar, ó, lineplot. Lineplot é o nome que a gente chama um gráfico aqui de linha, né? Um gráfico de linha no Seaborn. Então, lineplot, tá? Quem vai ser minha data? O que é o data? É o argumento que eu dou para ele o data frame. Por isso que eu sempre estou atrelando ao Pandas, porque isso vai me ajudar bastante. Ele vai ler o meu data frame e depois, quando eu chamar x, y, eu só vou falar a coluna x, a coluna y, e assim vai. Então, data, nesse caso, vai ser df underline inscritos. Data vai ser igual a df inscritos, vírgula. Meu eixo x vai ser igual a mês barra ano. E y vai ser igual a inscritos. Beleza. Fecho parênteses, vou dar o meu plt.show, que eu quero apresentar esse gráfico aqui, que está armazenado onde? No gráfico linha. Dou Enter, e está lá, no gráfico linha. Eu vou tirar esse display aqui, porque a gente não precisa ficar vendo esse data frame, e vou dar de novo só para a gente ver o gráfico bonitinho. Beleza. Então tá lá, ó, consegui criar meu gráfico de linha. Ele pegou meus datas, meus meses aqui, ó, ano, mês nesse caso, e trouxe para mim essa informação. Poderia mudar a cor, por exemplo? Poderia. Color igual a red. Então eu vou botar ela uma outra cor, tá? Ponto de atenção aqui, ó, se eu der Shift Tab aqui no Jupyter, olha que legal. Ele dá para mim já alguns argumentos, os argumentos que eu tenho dentro desse sns.lineplot aqui. Então, tem o size, style, data, palette, order e assim vai. Beleza? Então, eu consegui criar aqui esse meu gráfico de linha. Vamos agora para essa segunda parte aqui. Ó, a gente tem o helplot, que a gente viu o scatterplot, lineplot, e a gente tem o displot, que é essas combinações aqui, essas condições aqui. Um ponto de atenção aqui, quando a gente falar de histogramas. Eu falei para vocês fazerem a atualização e darem o upgrade, né? Vocês botarem a instalação dele como aquele finalzinho, traço U. Por quê? Antigamente, esse gráfico aqui chamava distplot, tinha um Tzinho aqui, tá? E agora ele foi... ele fala deprecated, é como se fosse assim, ele saiu de linha e agora a gente tem esse displot, tudo bem? Que a gente usa. Então você vai ver a documentação dele como displot, tá? E que por padrão ele vai ter a visualização histplot. A gente vai chegar ali daqui a pouco. Tem essas outras visualizações, que é o KDE-plot, SCD-plot, HUG-plot. Tem essas outras visualizações que a gente consegue fazer também, que seriam como se fossem visualizações aqui desse tipo de gráfico. Beleza, vamos lá. Vamos tentar criar um. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar fig, como sempre, tá? sns.displot, vou usar o displot, e vou botar data igual a df underline vídeos. Vou voltar com o meu data frame original. X é igual a... Vou até copiar lá em cima, ficar um pouco mais fácil. Número de likes. Vou pegar o número de likes aqui, direto. Ou o número de views também, não tem problema. O número de views.
pegar o número de views e eu vou botar aqui, ó. Vou botar só isso, só por enquanto. Tá lá, ó. Criei um histograma para mim que tá pegando o número de views. Por padrão, quando eu uso o gisplot, ele plota para mim essa visualização, que é uma visualização de histograma. Se eu usasse, por exemplo, o histplot, ele vai me dar essencialmente a mesma coisa, tá vendo? Então, por quê? Porque o gisplot, ele tem um argumento dentro dele aqui, ó, que é esse... Cadê? Ah, aqui, ó, kind. E ele, por padrão, tem o hist como padrão. Então, quando você usa gisplot, por padrão, ele vai trazer para você o histplot, como se fosse isso, tá? Mas se você quer ter essa flexibilidade, você vai usar o gisplot e aqui, por exemplo, no kind, você vai mudar o tipo de visualização que você quer. Mudar para quê? Vamos abrir a documentação dele e vamos dar uma olhada. Você pode ter o hist, o KDE e o SCDF. Vamos ver qual é a diferença entre eles, ó. KDE, ele faz um gráfico de linha, mas percebe que não é simplesmente ele trouxe um gráfico de linha. Ele trouxe para mim, ó, a densidade, ele muda o meu eixo Y. Então, ele está trazendo naquela configuração de histograma, onde está mais a densidade, onde estaria mais concentrado a informação está mais concentrada aqui. Então, ele traz uma lógica de percentual de densidade. E o outro, que é o SCDF, ó. A gente vai conseguir ver essa lógica da porcentagem aqui, ó, SCDF. Ele está pegando, ó, essa concentração de dados está acontecendo, quando chega aqui eu tenho quase 20% dos meus dados, quando chega aqui eu tenho 40% dos meus dados, 60% dos meus dados, 80% dos meus dados, e aqui tenho 100% dos meus dados. Então, quando eu pego essa amplitude de número de views, de 1000 views até 8.000 e poucos views, 9.000 views ali, eu consigo pegar 100% dos meus dados, por isso que esse umzinho aqui. Então, esse kind, ele não é simplesmente a forma como eu apresento. O conteúdo é diferente. Tudo bem? Então, eu vou usar gisplot e eu vou usar esse kind para poder fazer essas modificações na visualização do que eu quero. Se eu tirar o kind, deixar o padrão, ele vai trazer para mim o histograma. Percebe que aqui, ó, ele está trazendo, ó, dentro dessa faixa, tá? Eu tenho quatro vídeos dentro dessa faixa, em termos de número de views. Dentro dessa faixa de número de views, eu tenho 7. Dentro dessa faixa de número de views, eu tenho 1 e assim vai. Então, isso é um histograma, ele está trazendo essa análise para a gente já bem fácil, só criando ali, dando essas informações. Vamos dizer que eu quero fazer agora uma mudança, eu quero botar aqui uma comparação eu com Lira. Ó, ele trouxe para mim que o Lira é o laranjinha e o meu é o azul, meio roxo, na verdade. Então, aqui, ó, dos 4 que a gente tinha falado, 3 são meus, com baixo like, tá? Dos auto-likes aqui, auto-views, por exemplo, a gente tem o do Lira e o meu 1, aqui um meu e do Lira, e assim vai. Então, a gente pode fazer também essa análise usando. Quero fazer de forma diferente, quero separar esses responsáveis. Eu vou botar, ó, responsável aqui. Ó, criei um gráfico do Lira e um gráfico do Daniel, beleza? Então, o que a gente aprendeu ali em cima se aplica aqui embaixo também. Tudo vai se aplicar sempre? Não. Como é que eu vou saber se aplica ou não? Olhando na documentação, tá? Então, aqui, ó, o call que a gente usou está aqui, o Rio que a gente usou está aqui, o data que a gente usou está aqui, o X está aqui, o Y está aqui. Então, provavelmente, a gente vai ter esses dados funcionando. Ó, vamos ver, por exemplo, aqui, se eu botar esse rug igual a true, ó, não está dando para ver direitinho, porque são poucos pontos. Esse rug é melhor quando você tem muitos. Se vocês derem uma olhada bem aqui embaixo, ó, tá vendo que tem uns pontinhos? Esses tracinhos. Quando você tem muitos dados, isso parece um código de barra. Esse rug é o quê? É como se você estivesse olhando o seu gráfico de cima e aí você consegue ver onde está a concentração desses dados. É como se fosse um código de barra. Então, se tiver muita coisinha junta, significa que você tem pontos ali em cima. É como se você estivesse olhando esse histograma de cima. Assim, você está vendo só o teto dele. Imagina um prédio, né? Imagina esse histograma como se fosse um prédio e você tem aqui em cima olhando, você está vendo só quantos prédios estão coladinhos um do outro.
Aqui, esse rug é o que mostra como esses dados estão apresentados. Beleza? De novo, poderíamos ter usado aqui também o plt.show e botar o fig aqui dentro. Não, mas por que está funcionando? Porque eu estou dentro de uma célula aqui do Jupyter e aí essa integração já acontece sem problemas e ele consegue apresentar. Mas se você tiver um código maior, se tiver mais de um gráfico, por exemplo, dentro da mesma célula, célula é essa caixinha que a gente está usando, né? Você vai precisar do plt.show para poder indicar qual é o gráfico específico que você quer mostrar. Beleza? Show de bola! Categorical Plots são esses gráficos aqui, tá? Eu não vou fazer nenhum aqui para esse vídeo não ficar gigantesco, mas fica aí o exercício, o desafio para vocês de darem uma olhada também nesses Categorical Plots aqui. Tem um link na documentação para vocês poderem treinar. Também deixei para vocês aqui, ó, mudando o tema dos gráficos. Eu quero mudar o tema do gráfico para uma cor diferente, mudar o fundo dele, o grid dele. Eu quero mudar para deixar branco ou deixar escuros. Também deixei aqui informações para vocês. Mudar a paleta de cores. Tem paletas de cores criadas aqui no Seaborn para você poder escolher. E criando uma regressão linear. É o que eu quero fazer com vocês agora. Eu quero pegar um dado desse real, que a gente pegou, um dado fictício, um dado como se fosse um caso real, né? E eu quero criar para vocês um gráfico de regressão linear. E aí esse gráfico de regressão linear, como é que eu vou usar? Deixei aqui para você também, ó. Deixei para você esse gráfico aqui, que é o regplot. sns.regplot. E ele já deixa pra gente aqui, ó, x, y e data. Então tudo que a gente já viu, nenhuma novidade tão grande. O que eu vou fazer? Vou botar aqui, ó, por exemplo, graph, underline, regressão, regre, igual a sns.regplot, não é regplot, não é é regplot, desculpa, foi mal, gente. Então a gente vai botar aqui, ó, data é igual a df, underline, vídeos. X é igual ao quê? X é igual a número de views, por exemplo, colar aqui, ó, número de views. Estou botando tudo com aspas duplas, funciona, mas às vezes é mais comum vocês verem com aspas simples, tá? Aspas duplas a gente vai usar em casos mais específicos. E número de views, e no Y, por exemplo, eu quero o número de likes. Número de likes. Cadê aqui para eu colar? Número de likes. Beleza. Dou aqui, ó, tá lá. Ele cria uma regressão para mim e ainda bota essa margem de erro. E se você der uma olhada lá na explicação do gráfico, lá na documentação, ele fala que essa regressão tem um intervalo de confiança, né, um intervalo de confiança de 95% para essa regressão que ele criou. Então, maravilha, conseguimos criar essas informações de forma bem tranquila, bem fácil. Beleza, agora eu quero fazer um gráfico igual a esse, só que eu quero uma linha para o Lira e uma linha para o Daniel. Como é que eu vou fazer isso? Ó, vou botar aqui, graph, underline, regre, igual sns. E eu não vou usar o regplot, tá? Se vocês derem uma olhada lá na documentação, ele fala que você pode usar o regplot ou você pode usar o lmplot, tá? Eles são, numa situação básica como essa, eles funcionam iguais. Só que quando você quer trabalhar com, por exemplo, categorias, que é esse caso, né, uma linha para uma linha para outra, você, por exemplo, vai ter que usar o lmplot. Tem outras diferenças, mas uma delas é essa aqui. Então, eu vou usar o lmplot e vou copiar esse cara, porque essencialmente é igual, tá? Em termos de argumento. Vou dar aquele here igual responsável. Vou dar aquele plt.show graph underline regre aqui, só para vocês terem também em mente, beleza? E tá lá, ó, criei um gráfico de regressão que me dá uma linha para o Lira e uma linha para mim, tá? O
quisesse trocar, por exemplo, os marcadores, posso botar, ó, markers, que é outro argumento, se a gente desse aqui, ó, Shift Tab, mais, vai ter o markers aqui, ó. Por padrão, ele é O, mas tem outros markers que a gente pode usar. Então, eu vou botar markers e vou botar o seguinte, eu tenho dois tipos de dados, né? Eu tenho o Daniel e tenho o Lira. Então, eu vou botar uma listinha para ele, onde primeiro vai ser O, que é a bolinha, que já é o padrão dele, e a segunda eu vou botar, por exemplo, X, que é um xizinho para o Lira. Tá lá, ó. Fez pra gente. Se eu tivesse botado V, vai ser um triângulozinho para baixo. Se eu tivesse botado, sei lá, circunflexo, vai ser um triângulozinho para cima. E assim vai, tá? Lá até no vídeo de Matplotlib, que lembra, tá rodando por baixo aqui do Seaborn, eu falo só sobre os marcadores, por exemplo. Tem uma parte só sobre marcadores aqui, que você pode usar. E esses códigos que você pode usar. Já tem até um link lá prontinho para você. Beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma biblioteca de gráfico para você. Então, se você quiser, você tem um vídeo de Matplotlib, que vai estar lá na descrição. Você tem um vídeo de Plotly na descrição. E você ainda tem esse agora de Seaborn. Então, beleza, gente. Então, ó, agora, espero que vocês tenham gostado. Agora você já tem 3 vídeos aqui no canal só de gráfico. Vai ter Matplotlib, Plotly e Seaborn, que são as 3 maiores que você vai ter aí nessa parte de gráficos, tá? Então, só não faz gráfico quem não quer, tá? Se você quer saber mais, se você quer saber sobre um gráfico específico, se você quer fazer alguma coisa de outro mundo que eu não consegui falar com você, que eu não abordei, quer falar, fala com a gente, conversa com a gente. Bota um curtir primeiro, depois deixa lá um comentário e fala o que você achou do vídeo, fala o que você gostaria de saber mais. Você quer fazer mais sobre análise estatística, você quer mais sobre análise de dados, você quer saber mais sobre pandas, você quer, enfim, sei lá. Bota o que você quer, que a gente vai ler e a gente vai ter o prazer enorme de ajudar. Lembra que lá embaixo tem um mini curso do Lira de análise de dados para você que curtiu essa parte estatística, gostou dessa parte de análise de regressão. Então, análise de dados lá com Lira para você não errar e não poder ter desculpa para não impressionar seu chefe lá no trabalho. Beleza? Então, a gente se vê. Por hoje é só. Fui!